Como resistir à tentação? Qual é o segredo para blindar meu casamento? Eu tenho aqui 4 conselhos que vai te auxiliar a fazer isso. Mas fica comigo para você entender como blindar o seu casamento. Vem comigo, hein? O texto bíblico que a gente vai refletir no vídeo de hoje se encontra lá em Gênesis, no capítulo 39, no verso 7 em diante. Mas me diz aí, você tem enfrentado tentações no seu casamento? Sem dúvida, eu creio que sim. Porque todos nós enfrentamos tentações. Inclusive, os casais não estão imunes disso. E nesse vídeo, eu quero te ensinar na palavra de Deus. No verso 7 e no verso 8, já tem aqui o primeiro conselho. E eu gostaria que você conferisse na sua Bíblia, que diz o seguinte: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. O convite aqui que é feito é da mulher de Potifar ao jovem José. Sabe, a esposa de Potifar convida José para deitar-se com ele. Porque depois de um certo tempo ela começou a reparar com mais atenção para o jovem. Porque, como diz aqui no texto anterior, ele era atraente e de boa aparência. E não só isso, ela percebia que José fazia o marido dela prosperar de tal forma que ela deve ter pensado, o texto não deixa claro, que com ele daria mais certo. Então, o primeiro conselho que eu vejo aqui, inclusive o texto bíblico traz essas palavras, no verso 7 diz aqui: começou a cobiçá-lo, e depois qual é a atitude de José com relação à tentação que ela vem trazer sobre ele? É a rejeição. O primeiro conselho que a gente tira do texto bíblico é rejeitar o pecado assim que ele começa. Porque fica mais fácil de você resistir à tentação. Agora, se você cede à tentação logo assim que ela começa, com certeza você vai afundar. Você vai ter problemas no seu casamento. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a tentação que você está enfrentando no seu casamento? É com relação à pornografia? É com relação a você entrar em contato ou você receber cantadas de mulheres na rua, ou de homens na rua, ou de WhatsApp? Quais são as tentações? Será que é uma bebida, talvez? A sua mulher não quer que você fique bebendo e você cede à tentação quando as pessoas te chamam, te convidam? Qual é a tentação que você está enfrentando no seu casamento? Saiba de uma coisa, você deve rejeitar assim que a tentação começa na sua vida. A primeira oportunidade que vem a tentação, você deve rejeitar. Captou aí o conselho? O segundo conselho está no verso 9. Eu gostaria que você também acompanhasse na sua Bíblia, que diz o seguinte: Ninguém desta casa está acima de mim. É a resposta de José. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O segundo conselho que eu trago aqui para a gente refletir é ter consciência que você está pecando não só contra o seu próximo, que no caso seria o caso de José aqui. Ele estaria pecando não só contra Potifar, contra o senhor dele, mas contra o próprio Deus. Contra a própria consciência dele, contra os próprios valores dele, quem ele é. Porque se a gente for reparar o texto bíblico, não está explícito, mas José era um homem íntegro. Você sabe o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira, que não precisa de nada que acrescente, que não precisa que dê algum tipo de valor, porque ela já possui o seu valor. Então, se José ele cedesse à tentação, ele estaria indo contra si mesmo, contra Deus, contra o seu próximo, contra todos. E isso somente iria fazer mal, ele somente iria afundar no abismo. O terceiro conselho aqui é evitar ficar perto.
No verso 10, se você for ler na sua Bíblia, diz o seguinte: assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, e isso é o que nós enfrentamos dia após dia, as tentações. Então, por isso que você e eu devemos ter consciência e saber como começa a tentação, porque elas irão acontecer dia após dia. Ela não acaba. Você resistiu hoje e acabou. Não, ela vai voltar amanhã. Ela vai voltar depois de amanhã. E assim por diante. As tentações, elas não param. E eu acredito que você deve se sentir atormentado por isso. Mas entenda, você tem que matar um leão por vez. Você conseguiu vencer hoje? Tudo bem, louve a Deus. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai ter uma nova oportunidade para resistir à tentação, até ela se tornar normal para você. É você ter consciência de quem você é, de como foi o seu passado, de quem você está errando. São muitas coisas que a gente deve refletir, e quando se tem consciência, fica mais fácil para resistir ao mal e à tentação. Então, o terceiro conselho, como eu estava lendo aqui, dia após dia, ele se recusava às tentações que a esposa de Potifar trazia sobre ele. Ele se recusava, diz o texto bíblico, a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Me diz uma coisa, você evita o pecado ou você se aproxima dele? Sabe, você chega mais perto do abismo ou se distancia do abismo? Sabe, você é daqueles tipos de pessoa que se aproxima do abismo, não vai acontecer nada comigo não, eu sou forte. E aqui eu digo algo para você, tu te enganas. Porque quando você se aproxima do abismo, você fica mais suscetível a cair e ceder ao pecado. Você tem evitado? Você tem se distanciado? Por exemplo, se a sua tentação é com mulher, ou ela passa numa calçada e eu passo na outra. Se a tua tentação é bebida, eu não vou me aproximar daqueles amigos, porque eles que ficam me convidando é uma má influência para mim. Se a tua tentação é com relação a drogas ou a pornografia, o que é que você tem feito? Você tem se aproximado ou você tem se distanciado, tem evitado? O quarto conselho, já estou aqui já me direcionando já ao final. Eu espero que nessa parte aqui já do vídeo você já tenha deixado o seu curtir. Não é possível. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui está agregando a sua vida, está trazendo valor para você. E se tem feito sentido na sua vida, deixa um comentário. Jeffrey está me auxiliando. Jeffrey, eu não tinha enxergado esse texto bíblico dessa forma. Coloca nos comentários, tá bom? E aliás, também, não esquece também de se inscrever no canal para receber os futuros vídeos e também de caminhar para um amigo teu ou algum casal que esteja precisando ouvir esses conselhos. Fechou? O quarto conselho é fugir do pecado. Ele se encontra lá no verso 11 e no verso 12, que diz o seguinte: um dia é como o texto bíblico ele inicia. Esse um dia para mim ele traz a reflexão que a esposa de Potifar tramou algo tão grande na vida para tentar contra José que ele nem imaginava. Um dia, começa aqui o texto bíblico, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Olha só, voltou a convidá-lo. Quer dizer que fazia um tempo que ela não trazia tentações sobre a vida de José. Da mesma forma vai acontecer conosco. Vamos pensar que está tudo bem, que não está vindo mais tentação nenhuma, mas tenha calma. A tentação vai voltar. A tentação vai vir sobre a nossa vida. E devemos estar bastante conscientes do que é o mal, do que é a tentação quando ela acontece sobre nós e do que nós devemos agir sobre ela. Então, o primeiro conselho já foi dado. Você precisa seguir os conselhos. Mas aí o texto bíblico diz o seguinte: voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Olha só o convite que é feito. Mas aí o texto bíblico ele responde: mas ele fugiu da casa, deixando um manto na mão dela.
Você tem fugido do mal? Você tem fugido da tentação? Não há nenhum problema em fugir da tentação. Isso não vai te dizer que você é fraco. Isso não vai te dizer que você é menos homem. Enfim, todas as justificativas que venham surgir na tua cabeça, isso não vai te desmoralizar. Pelo contrário, isso só vai demonstrar quem você é. Porque a partir do momento que você cede ao pecado, você se torna uma pessoa fraca, não é forte. Você se torna um homem promíscuo ou uma mulher promíscua. Você revela que você foi fraco nessa situação. Com os conselhos que aqui foram dados, quais foram as lições que você tirou aqui? Você, a partir de hoje, irá resistir às tentações do mal? Com os conselhos que foram dados, você irá, a partir de hoje, resistir às tentações e assim blindar o seu casamento? Eu espero que os conselhos aqui que foram dados tenham feito sentido na sua vida. E assim possa transformar o seu casamento, o seu relacionamento de uma forma que você nunca tenha vivido. Que você passe agora a experimentar e a ter experiências nunca antes vividas. Porque você, nesse vídeo, você aprendeu a como resistir à tentação e a blindar o seu casamento. Fechou? Tamo junto, hein? Até depois do fim e é nóis!